Então, pessoal, vamos agora falar um pouquinho sobre a diretiva ND4. O que ela faz? No vídeo anterior, eu falei sobre ND-IF, que mostrei a estrutura, né, dele mostrar ou não, e dele ocultar ou não um conteúdo dentro do HTML. O ND-IF, ele faz exatamente o if, né? Ele verifica uma condicional. Se aquela condicional é true, ele mostra o elemento na tela. Caso contrário, ele oculta. Ele literalmente ele retira esse conteúdo do HTML, como eu mostrei no vídeo passado. Agora, nesse, eu vou falar sobre o ND4. O que é o ND4? O ND4 é o nome, né, o próprio for, ele representa a mesma iteração que acontece na linguagem normal, né, que é uma estrutura de repetição nas linguagens tradicionais. Então, ele vai fazer a mesma coisa. Qual que é a diferença que o Angular trabalha com isso? Essa repetição que ele faz, essa estruturação, é para, por exemplo, carregar um array. Imagina que você tem um array que contém conteúdos, né? Esse seu array tem uma estrutura de dados, tem lá vários dados lá dentro, e você quer renderizar, você quer colocar esse conteúdo todo dentro do seu HTML. Então, ele vai automaticamente ler esse array, elemento por elemento, cada elemento que ele pegar, ele vai colocar lá dentro do seu HTML. Então, vamos ver aqui as diferenças que ele tem e quais são os atributos, né? As variáveis de manipulação que ele tem. Então, ele tem um implicit, né? Que é o valor individual de cada item, ou seja, ele não vai ler um array. Então, se ele vai ler um array, ele vai pegar cada item desse array, cada elemento desse array, para você trabalhar com ele. Ele tem também o que nós chamamos de valor de expressão iterável, que é exatamente o que ele vai estar trabalhando, né? Que é o próprio elemento, que é o próprio conteúdo do array. Ele tem uma variável chamada index, ok? Esse index é tipo quando a gente faz um for, usando o i, né? Esse i vai controlando o for. Esse index é isso, é o i daquele for tradicional que a gente faz em Java, né? O index é qual a interação que ele tem. Então, se você tem um array de 10 elementos, então, se a gente tem um array de 10 elementos, o index vai de 0 até 9. Tradicionalmente, igualzinho é feito em um for normal. O que mais que ele tem de variável? Isso aqui é padrão, tá? São as variáveis padrões que ele tem na estrutura da diretiva ND4 e ND4 off. Ele tem uma variável chamada first. Essa variável ela é booleana e ela retorna se o item que está na mão, se aquele item que ele tá iterando, né, aquele item que ele está manipulando, é o primeiro, tá? Para que serve isso? De repente, na sua estrutura, você quer saber se aquele item é o primeiro, para ele, sei lá, fazer qualquer tipo de ação, né? Se ele for o primeiro item. Então, existe essa variável first. Se ela for igual a true, quer dizer que ele é o primeiro item. Ele tem também a variável last, quer dizer se aquele ali é o último item, ok? Então, ele tem basicamente, se a gente for pensar no nosso caso, um array de 10 posições, ele quer saber se o first é a posição 0 e se o last é a posição 9, que é o último item, né? Que é exatamente é como se fosse array.length menos 1, né? Que é o último elemento que tem no seu array. É essa variável last. Ele retorna true se ela for o último. Ele tem mais duas variáveis, que é o even e o odd. O even, ele retorna true se o item é par, ok? Então, se o index daquele item é par. Não é que o conteúdo dele é par, não, tá, gente? Se o index dele é par. Então, lá, ele começou com 0. Então, quando ele começou com 0, ele está falando o quê? Que o first é true, beleza? E também ele é par. O even dele é par. Se ele for lá, posição 1, ele vai ser odd. Se você colocar perguntando se ele é odd, ele vai falar que ele é ímpar. Aí, posição 2, ele vai ser even, e assim por diante. Para que serve isso? Porque muitas vezes você quer trabalhar os elementos, né, as posições do elemento de forma diferente. De repente, você quer colocar sempre os pares à esquerda e os ímpares à direita, e assim por diante. Então, você pode controlar essa estrutura básica, né? Isso é o que ele tem como base. Eu posso criar outras variáveis, posso criar outras estruturas para organizar? Pode sim. Isso é aberto, é bem abrangente. Vamos ver aqui um exemplo. Nesse exemplo, o que ele tem aqui?
Tá um pouco complexo essa estrutura, mas eu vou explicar cada detalhe dela para vocês. A gente está pensando aqui em uma lista chamada User Observable. Ela está aqui, ó, logo no início. LI é uma tag, né, de listagem, uma listazinha que a gente está montando. Nessa lista, foi lá, asterisco, ND4. Então, toda vez que a gente for usar a diretiva, tanto NDIF quanto ND4, a gente coloca asterisco, ND4. Se for for, é só o F maiúsculo. Se for NDIF, é NDI, DIF maiúsculo. Então, tá aqui, ó. O que acontece? Let's, ele está criando uma variável chamada user of, de que tipo? De uma lista chamada user observable. Então, aqui dentro dessa essa variável aqui é um array, esse user observable é um array que contém o quê? Contém uma lista de usuários. Ok? Tem uma lista de usuários. Aqui tem um elemento que eu ainda não mostrei para vocês, que é o pipe. Esse aqui é um pipe. Pipe é para ele fazer transformação de conteúdo, né? Para ele trabalhar alguns conteúdos. Depois eu vou fazer uma aula só explicando sobre pipe. O que mais que nós temos aqui? Ele está carregando de forma assíncrona esses dados, que é users, está carregando de forma assíncrona. E aqui ele está criando aqui duas variáveis. O index, como i, a variável i, passa a ser o index, e isFirst é a variável que ele está lendo lá o conteúdo. Se é a primeira, ele vai ter esse isFirst. Então, eu criou aqui mais duas variáveis, ok? Para controle dessa estrutura. Ah, precisava ser assim? Não, não precisava não. Você poderia fazer ela direto. Olha o que ele está fazendo aqui no código. Está fazendo alguns property bind. Ele está mostrando. Ele vai fazer o property bind do i, que é o index, esse cara aqui. Então, ele vai mostrar 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante, barra users.length. Length é o tamanho, quantos elementos que tem. O que é users? Esse users aqui está pegando exatamente o tamanho do nosso array. Então, imagina que eu não falei que o array é de 10. Então, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar aqui, ele vai de 0 até 10. Ok? Nesse caso aqui, ó, ele vai mostrar um item a mais, né? Que na verdade, o nosso array vai de 0 a 9, né? São 10 posições de 0 a 9. Ficou faltando menos 1 aqui para ficar certinho. Aí depois, o que ele está fazendo aqui no user? Nesse property bind aqui, ele vai mostrar exatamente o elemento que tem dentro dessa user aqui, dentro dessa variável, ou seja, cada elemento desse array, ele vai passar para o user. Tem 10, começou com 0, pegou o primeiro, passou para cá, pegou o segundo, passou para cá, pegou o terceiro, passou para cá e assim por diante. E toda vez que ele for pegando essa variável user, ele vai imprimir ela lá. E usamos aqui o NDIF, se é a primeiro elemento, first, se é o primeiro elemento, ele vai mostrar default. Caso contrário, nos outros ele não vai mostrar esse span na nossa estrutura. Ok? Então, vamos lá, vou mostrar para vocês agora a parte prática disso aqui, para vocês verem isso aqui executando. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou mostrar para vocês aqui a parte prática, né? O que nós temos aqui? Eu criei um array chamado userObservable. Nesse caso específico, eu não estou usando o observable, apesar do nome se chamar observable, porque a gente não vai fazer conexão com uma API REST, ok? Quando a gente tiver trabalhado já a parte de serviço, dos services, né, em Angular, e já estiver consumindo uma API REST, e aí sim nós vamos fazer uma chamada observable, e nessa chamada nós vamos carregar esses dados direto para o servidor. Ele vai buscar essas informações de um servidor. No meu caso aqui, para exemplificar, para não ficar complexo o código, eu só criei um array, né, de nomes. Tem aqui 4 nomes, tem o Vinícius Tolentino, Eduardo Juli, Ana Clara Veloso e o Tadeu Canguço. E esses 4 nomes vai representar o nosso array user observable. Dentro do HTML, o que eu fiz? Eu peguei e montei uma listinha, tá lá a nossa UL, e a nossa LI, que é a nossa listagem, ele vai ser renderizado. Então, o nosso user observable, o que ele vai fazer? Ele vai pegar cada elemento desse, o Vinícius Tolentino, Eduardo Juli, um por um, e vai mandar para dentro dessa variável. Ele vai fazer a iteração. Então, ele vai pegar um por um, vai mandar para dentro do user,
Depois que ele mandar para dentro do user, ele também vai trabalhar aqui as variáveis. O index SI, ele vai passar, né? Essa minha variável I vai controlar a minha estrutura, e o first vai saber se é o primeiro elemento ou não. Nós temos também o last, temos. Podemos colocar também, se eu quiser, deixa eu rodar esse primeiro, depois eu coloco o last, para vocês verem como que vai ficar. Teve uma mudança desse código para aquele que eu mostrei para vocês no slide, tinha um async, né? Eu tinha colocado aqui esse async, mas eu retirei ele porque a gente não está fazendo nenhuma sincronização, né? A gente está fazendo uma requisição de API REST, por isso que eu tirei ele. Mas depois, quando a gente estiver fazendo essa chamada REST, eu volto a mostrar isso para vocês. Então, vamos lá, vamos ver o que ele fez com a execução desse código. Olha aqui, está aqui a execução dele. Deixa eu fechar essa parte aqui. Então, olha lá. O meu I, ele conseguiu iterar. Ele conseguiu colocar cada elemento aqui. Olha lá, 0, 1, 2, 3. Ele conseguiu iterar, pegando cada elemento. Esse aqui é o I. Esse aqui é o length. Então, ele viu que tinha 4 elementos. Tá vendo? Começou de 0. Aquilo que eu falei. O ideal mesmo era ter ficado com menos 1 aqui, né? Que ele ia ficar de 0 até 3, 3 e 3. Que era esse aqui, ó. Eu tinha falado que nossa, aquilo ficou legal. Tinha que ter colocado menos 1. Agora vai ficar mais bonitinho. É de 0 a 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3. Ou deixar assim, para mostrar que tem 4 elementos mesmo. Ok? Se você observar, o que mais que ele fez? Dentro desse user aqui, ó, essa variável user, que é o que está pegando aqui, ele foi colocando cada nome lá, ó, nome por nome. E ele identificou o isFirst como o primeiro. Verificou qual que é o primeiro. Esse cara aqui não é o primeiro? Como ele é o primeiro, ele carregou o default, os outros não tem. Então, vamos fazer algumas modificações aqui. Primeira modificação que eu vou fazer, pode perguntar. Vinícius, por exemplo, ali no caso ali, ele está mostrando que o primeiro vetor é o 0. Exatamente. Aí no caso, por exemplo, no Java lá, quando a gente está programando no Eclipse, nós conseguimos colocar esse 0 aí como 1. Tem como nós fazer isso também no HTML? Ou não, ou é limitado? Não, você consegue colocar o 0 como 1 dentro do for para controlar o for. Porém, todo array, no Java inclusive também, o array começa de 0. Então, se você colocasse ele como 1, ele iria ficar trocado, né? O que você pode fazer aqui, se você quisesse, era dar um mais 1 aqui para só a visualização ficar diferente. Tá vendo aqui? É isso aí que eu estava querendo explicar, Sim, né? perguntar. Fazer isso. 1, É isso 2, aí. 3, 4. Que aí ele Uma ficou. visualização mesmo. Para a visualização ficou um pouco melhor, né? Então é 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4, 4 de 4. Aí ficou melhor, a apresentação ficou legal. Vamos fazer aqui uma outra alteração. Vamos incluir mais um nome, para vocês verem o que vai acontecer. Vou colocar aqui, Cristine. Coloquei a Cristine aqui, ó. Olha o que ele fez. Ele automaticamente já incluiu o item, já atualizou aqui a nossa listagem automático, tá vendo? Se essa informação tivesse vindo lá do nossa API REST, ele estaria carregado essa API toda e ia renderizando, ele ia carregando todos os itens automáticos. Então assim, se eu tivesse um array de 100 posições, ele ia carregar aqui 100 posições e ia. Então, de forma automática, o seu código fica extremamente simples, olha o tamanho do meu código. Eu posso ir aumentando esse meu array aqui quantas vezes eu quiser, daqui a pouco eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V só para vocês verem. O meu código vai ser sempre esse. Sempre esse. E vou fazer aqui também para saber o último elemento. Ponto e vírgula, last, s, is last. Aí eu vou fazer a mesma coisinha aqui, ó. Last. Olha lá como é que vai ficar, ele vai renderizar, recarregou, aqui ó, já descobriu aqui ó, primeiro e último. Tá vendo aqui? Eu coloquei um slash aqui, automaticamente ele já identificou. Tá vendo que ele só mostrou esse no primeiro elemento e esse no último. Vamos colocar aqui para poder observar, deixa eu dar uma quebra de linha aqui ó. Tem o odd e tem o even, né? ODD e o even.
está escrevendo aqui até agora você não usa, porque você faz first as is first, mas depois você usa o is first. Isso, é porque eu estou dando o nome. Isso aqui é a variável interna que ele tem. Eu estou transformando ela para essa minha variável, para eu poder pegar ela aqui. Então, essa aqui eu vou conseguir usar, essa eu estou conseguindo usar, Tá. essa também, essa aqui também eu vou conseguir usar. E aí ele vai escrever. Só que eu vou colocar aqui, ó. Primeiro elemento, para ficar fácil agora a gente ver. Último elemento. Vinícius, aí no ND4 tem como fazer uma quebra de linha também para poder visualizar o código todo ou não? Assim? Aí bem na linha onde está ND4 igual a isso, assim. Tem sim. Pode fazer assim. Não tem problema nenhum, não. Fica mais limpo, né? Para ver. Isso. Isso, né? Fica Isso, é ótimo, isso aí. fica limpo para ver. Aqui, ó. Aí eu tenho first. Eu vou colocar aqui o ODD para vocês verem. E o is even. Um é par e o outro é ímpar, né? Vamos ver lá o que ele fez. Olha lá. Even, odd. Lembra? Ímpar, par. Ímpar, par. Ímpar. Na verdade é o contrário, né? É o contrário, por quê? Porque ele começa de zero. Lembra que ele começa de zero? Sim. Ele começa de zero. Então, para ele ficar, se você mostrar aqui para vocês, vamos voltar aqui, ó. O even é par e o odd é ímpar. Só que nós demos o mais um aqui, lembra? Uhum. Então, aqui, ó. Even é par e o odd é ímpar. Então, vamos voltar aqui. Even é par, que ele começou do zero. Só que aqui ele está mostrando um ímpar, né? Então, assim, por causa desse mais um. Eu vou tirar esse mais um aqui só para ficar par, ímpar. O certo é assim, ó. Vamos voltar lá aqui, ó. Par, ímpar, tá vendo? Par, ímpar e par. Código do zero aqui, ó. Porém, nós vamos inverter nesse código, deixar o mais um aqui. E vou inverter aqui para par e aqui ímpar, só por causa daquilo. Para ele ficar bonitinho na nossa apresentação, ok? Olha lá. Ímpar, par, ímpar. Então, ele fez ímpar de Show de acordo bola. desse elemento, primeiro elemento e último elemento. Beleza? E aí você tem um controle total da estrutura. E dessa forma a gente consegue fazer a renderização de quantos elementos for necessário, quantos você quiser. Se eu pegar aqui, ó, vou copiar esses elementos todos aqui, ó, e vou colar eles aqui de novo. Agora ficou lá com 10 elementos. Você vai carregar aqui, ó lá, carregou 10 elementos. Tá vendo? Eu dupliquei ali a nossa lista, vou fazer de novo aqui, ó. Vou deixar ela com 15. Vou colar ela aqui de novo. 15 elementos. Apesar dos elementos estar duplicados ali dentro, mas ele já faz automático, tá vendo aqui, ó? Ímpar, par, tudo bonitinho. Ele descobriu que esse é o primeiro e esse é o último. Correto? Imagina que a gente está fazendo uma estrutura tipo um carrossel, né? Tem a setinha para cá que ele vai voltando, e a setinha para cá que ele vai passando os elementos da tela. O carrossel, por exemplo, é interessante você saber quem que é o primeiro e quem que é o último. Porque se ele chegou no último, você carrega o primeiro de novo. E assim ele vai fazendo um loop infinito, né? De carrossel, por exemplo. Depois a gente faz uma estrutura como essa. Ok?